Oi pessoal, como é que vocês estão? Hoje nós falaremos sobre os pacientes que sofrem, que vivenciam o transtorno borderline, chamado carinhosamente por alguns profissionais da área de saúde de pacientes border. São aqueles pacientes que são 99% emoção e 1% razão. Geralmente eles se atropelam pelas próprias emoções. A característica principal deles é a impulsividade. Eles percebem a realidade, mas a carga emocional é tão grande que ele acaba distorcendo, na verdade, a realidade. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga, estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Então, são pacientes explosivos, tá? Ou eles são explosivos para fora ou implosivos para dentro. O que eu quero dizer com isso? Explosivos, os sintomas de impulsividade, ataque de fúria, raiva, xinga, fala barbaridade, quebra objeto, depois se arrepende. Eles explodem, tá? Eles atacam o outro. E tem o implosivo, que ele também sofre de todas essas emoções de impulsividade e essa carga enorme de emoção dentro dele, mas ele não vai para a fúria, ele se autodestrói. Então, são aquelas pessoas que se automutilam, autoflagelam, que se drogam. Os pacientes borderline, eles apresentam uma autoestima muito ruim, uma autopercepção de si mesmo inadequada, padrões relacionais de muita dificuldade, né? Porque assim, ou elas amam muito ou elas se irritam muito. Então, são pessoas que na família geralmente criam muita confusão. Eles têm a tendência de se autodestruir, se autossabotar. É dele mesmo. São pessoas extremamente inteligentes, mas que ele entra nesse ciclo. Quais são os 3 principais sintomas da personalidade borderline? Grandes mudanças de humor, que duram horas ou alguns dias, que pode ter uma intensa felicidade, irritabilidade, vergonha, ansiedade. Eles se sentem assim com aquele sentimento contínuo de vazio, uma raiva inapropriada e intensa, perde a paciência com frequência, consegue ser sarcástico, amargo e ter brigas físicas. Não são todas as pessoas que brigam fisicamente. E quais são as principais causas do transtorno borderline? Ser vítima de abuso emocional, físico e sexual. Ser exposto a medo e angústia a longo prazo quando criança. Quando ele é negligenciado por um ou pelos 2 pais. Ele cresce como um membro de família que tinha algum problema de saúde mental, como transtorno bipolar, ou um uso indevido de bebidas e drogas que faz com que aquele adulto não se conecte com ele quando criança. Ou os resultados sugerem que um tratamento intensivo focado no trauma é um tratamento seguro e adequado para o paciente borderline. Porque se sabe como o paciente borderline, uma das causas, ou a principal causa, são eventos adversos na infância. Se tratamos os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, os sintomas da impulsividade, da irritabilidade, ele diminui, tá? Então, os resultados têm sido promissores, porque são pacientes que eles não costumam responder bem à medicação, porque pacientes que sofreram traumas, eles não necessariamente respondem bem a uma medicação psiquiátrica, porque na verdade ele precisa ser acolhido, ele precisa ser validado por ele mesmo, com a ajuda do terapeuta, mas por ele mesmo. Com terapias em que a gente tem acesso ao sistema límbico, né, que são nossas respostas mais primitivas de defesa, né, e que foi onde esse paciente foi lesado, né, no sistema límbico, na resposta dos afetos, em que ele foi negligenciado por N fatores dessa família. Os graus, eles são leves, moderados e graves, né? Então, o grau leve e moderado, o paciente ele tem percepção do que está acontecendo com ele. Então, ele geralmente busca ajuda, ele adere mais facilmente ao tratamento. Os pacientes com grau grave, ele não tem percepção de que ele tem essa dificuldade. Ele não tem percepção e ele sofre muito, né? E quanto menos consciência ele tem, significa que mais grave é o transtorno que ele sofre.
Então, a forma dele pensar, ele é muito desorganizado, ele se sente sempre ameaçado, ele muda de ideia o tempo todo, ele tem uma insegurança persistente, ele tem uma dificuldade de aprender com os erros do que aconteceu. Então, geralmente são vítimas fáceis para relações abusivas, tá? Porque é como se ele é tão ameaçador ficar sozinho que ele se submete a uma relação ameaçadora que ele esqueceu que é ameaçadora, porque pacientes borderlines, eles sofrem muito, vivenciam muitos episódios dissociativos, né? Então, é como se ele esquecesse o que aquela pessoa fez com ela, com ele, e aí ele volta numa relação amorosa com aquela pessoa. Porque, na verdade, ele tem pensamentos antecipados de abandono e medo de ser rejeitado o tempo todo. Lembra, se ele foi rejeitado na infância, o cérebro reptiliano, ele entendeu que isso vai acontecer. E o nosso sistema límbico, ele não se comunica com o pré-frontal. Então, racionalmente, não adianta você falar para um paciente borderline que na realidade é diferente, tá? Então, quando eu tô falando aqui, além de eu estar falando para o paciente que pode estar se identificando com sintomas, eu estou falando para você, profissional da área da saúde, para começar a ficar antenado nas características que o teu paciente apresenta no consultório, tá? Porque isso faz com que você possa escolher melhores recursos para acessá-lo internamente e poder ajudá-lo na diminuição dessa instabilidade, dessa energia, desse jeito de viver que é muito sofrido e muito solitário, porque assim, essas pessoas, elas não conseguem se relacionar com outras, né? Elas vivem causando confusões nas relações, porque tem a ver com o jeito que ela pensa dela mesma. Então, assim, de alguns anos para cá, tem se dado muito atenção, quando se fala do paciente borderline, sobre as experiências que ele viveu, tá? Então, assim, as sensações corporais que ele tem ruim, os medos, os abandonos, os traumas, tá? E assim, todo paciente borderline, ele tem uma associação direta com o transtorno psiquiátrico, tá? Assim como com a saúde somática. Então, assim, são pacientes que acabam sofrendo com obesidade, diabetes, questões gastrointestinais, doenças cardiovasculares, hipertensão, dor crônica e infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Estima-se que 90% dos pacientes borderline têm uma história de trauma na infância. E tudo passa pela regulação cerebral, pela autorregulação cerebral. Esses pacientes, eles não conseguem se autorregular sozinhos. Por isso, a necessidade de um terapeuta especialista em trauma para poder ajudar esse paciente a se autorregular. A partir do momento que ele consegue se autorregular cerebralmente, ele não tem razão instintiva do impulso, da fúria, entende? Por quê? Porque ele vai estar se sentindo seguro, ele vai ter recursos para se autorregular, de perceber assim, peraí, isso que eu tô sentindo, isso que eu tô vendo é real ou não, deixa eu observar o que as pessoas que gostam de mim estão falando, eu posso confiar nelas ou não, ok, eu tive uma situação na primeira infância de maus tratos, mas e agora? Como que estão minhas relações? Eu posso confiar nesse terapeuta? Então, é um tratamento a conta gota, tá? Então, assim, são pacientes que muitas vezes nos frustram, porque eles desistem do processo terapêutico, daí um tempo eles voltam. Por quê? Porque eles não conseguem, não tem a ver com o terapeuta, tem a ver com o quanto ele dá conta de estar ali. Lembra que eu falo que nós somos um mosaico? Então, assim, terapeuta que está ouvindo isso, trabalhe com o seu paciente como um mosaico. Considere as sensações que ele está tendo, estude os sintomas, fique atenta aos comportamentos, né? Se conecte de uma maneira genuína com esse paciente. Isso tudo vai fazer com que ele possa ter a possibilidade de, através de você, com você, ele estabelecer um vínculo de confiança e ir trabalhando todas as questões traumáticas e
de negligência que ele viveu na vida dele. O que você achou do conteúdo? Lembrou de alguém? Pensou em algum colega para reencaminhar? Curte, siga, comente. Vou responder os comentários com muito carinho. Nos vemos no próximo vídeo.